Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para uma meditação na palavra de Deus, esse alimento, essa substância, essa fortaleza que é a palavra de Deus. O ser humano não consegue viver sem o alimento material, não é verdade? Ele fica raquítico, anêmico e morre. E assim também, como nós não somos só carne, nós temos um espírito, o espírito precisa das coisas do espírito, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Senão nós ficamos também fraquinhos, anêmicos e mortos espiritualmente. Mas, graças a Deus por este manual de instrução que Deus deixou para nós, não é verdade? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a fidelidade de Deus, sabe? O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que tem um currículo digno de confiança, né? Como é que eu posso confiar e saber que aquela pessoa é fiel? Pelos seus atos, pelo seu proceder, pela sua palavra, né? Pela sua maneira de viver, pela fidelidade nas suas palavras, em cumprir aquilo que prometeu. Então, é claro que se nós gerarmos toda a nossa expectativa em seres humanos, muitas vezes nós vamos nos frustrar, com certeza, né? Muitas vezes não, iremos nos frustrar. Mas existe um que nós podemos depositar toda a nossa confiança, que é em Deus. Porque Ele tem demonstrado que Ele é fiel, que Ele foi fiel e que permanecerá fiel. Então, eu quero ler com vocês aqui em Hebreus capítulo 23, diz assim o escritor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos, guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Olha, uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa morta. Ela vive por viver, ela respira, mas ela não tem vida. Porque é a esperança que nos mantém de pé. Agora, esperar naquele que é falho, que muda de ideia, que fracassa, que não tem condições de cumprir o que prometeu e etc., é uma coisa. Agora, você confiar numa pessoa que sempre demonstrou fidelidade, que é em Jesus, você não vai se decepcionar. Olha, aqui na palavra de Deus está escrito assim, um outro versículo muito importante que diz, Moisés dizendo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. E aqui em 1 Reis, no capítulo 8, e o versículo 56, diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Isto é, tudo que Deus usou Moisés para falar para o povo, mediante aquilo que Deus falava com ele, aqui diz que nenhuma palavra caiu por terra, mas todas se cumpriram. Como acreditar que Deus vai abrir o Mar Vermelho? Pois é. Mas era a promessa de Deus, ele abriria o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho abriu. Não é só a Bíblia que diz, a história, a ciência comprova isso. Quando Deus disse para Noé, Noé, faça uma arca que eu vou destruir essa geração por causa do pecado, mas você será salvo, você e sua família. Ele creu e aconteceu. Era um tempo que não chovia, no entanto, Deus disse que mandaria o dilúvio. Porque o que Deus fala, ele faz. Ora, há tantas pessoas procurando saber o futuro, por exemplo. Eu gostaria tanto de saber o futuro. Pois é, se você ler a palavra de Deus, você vai saber o futuro, entendeu? Você vai fazer uma autoanálise de quem é você e você vai saber o teu futuro, como que vai ser. Porque a palavra de Deus nos orienta. Outra coisa, não só Moisés viu o milagre de Deus, mas muitos outros. Por exemplo, havia uma promessa de que Jesus nasceria através de uma virgem.
Muitos anos antes, mais de 700 anos antes, houve essa profecia. No entanto, passaram-se os anos, os séculos, e Jesus nasceu através da Maria, que era virgem, conforme a promessa de Deus. Outra coisa, Jesus falou que ele viria para salvar o mundo dos seus pecados. E foi tudo que ele fez nos 33 anos que ele ficou aqui, foi trazendo este evangelho de poder e dizendo a todos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. No capítulo 53 de Isaías, também mais de 7 séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías também profetizou a respeito da morte de Jesus. Ele diz que ele foi levado como matadouro, não fizeram caso dele, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas ele quem? Quando é que ele vai chegar? Pois é, passaram-se mais de 7 séculos e Jesus chegou. Porque tudo que está escrito, só uma coisa ainda não se cumpriu, que é a volta de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e ele foi subindo ao céu, ele estava conversando com 2 varões, e eles olhando para cima, e agora, né? Quem sabe estava pensando, Jesus foi embora, foi para o céu conforme ele havia dito que iria. Mas ele também disse que voltaria. Então aí 2 anjos veio e reforçaram a promessa de Jesus. Tá vendo esse Jesus que vocês viram subir? Ele há de voltar. Olha, tudo que Deus falou, tudo que Jesus falou, tem se cumprido, se cumpriu na íntegra. Será que só essa não vai se cumprir? Agora, a minha pergunta é, você está com essa esperança no coração? Você tem essa convicção, essa fé? Você está no caminho que é Jesus? Veja bem que o anjo disse, esse Jesus que subiu, qual é o teu Jesus? Se for esse que está no céu à direita de Deus, com as mãos estendidas, os braços estendidos para nos abençoar, e está ali como intercessor diante de Deus, ele vai voltar. Esse Jesus. Quando você falar com Jesus, você tem que falar com esse Jesus, que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Confie mais, deposite mais a sua confiança na palavra de Deus. Creia que Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Não cairá nenhuma por terra. Seja ela uma situação difícil, alguma coisa que você acha que é impossível, seja o que for, também acho impossível um mar abrir para o povo de Deus passar, e depois os inimigos entraram achando que poderia também desfrutar deste milagre, e ali naquele mesmo lugar que salvou o povo de Deus, todos eles, Faraó, com seus exércitos, morreram todos afogados. Isso é coisa extraordinária. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, ele não perdeu as forças. Tudo é possível que crê. O que é que você espera? Você crê nisso que você espera? Mas você crê em quem? No teu patrão? No teu marido? Na tua esposa? No teu filho? Na circunstância? No governo? Ou você crê em Deus? Se você crer em Deus, você não vai se decepcionar. A fidelidade de Deus é inquestionável. Olha, que Deus te abençoe. Que a fé possa crescer aí no teu coração. E sabe como que ela cresce? Ouvindo a palavra de Deus. Então começa a ouvir a palavra, ler a palavra de Deus e falar, eu creio nesta palavra. Se Deus disse, assim será. Porque Deus não é homem para que minta. Ele é verdadeiro, como ele disse, eu sou a verdade. E eu sou a vida, falando-se da vida eterna, que só ele tem para te dar. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo a palavra de Deus, abre o teu coração, fala com Jesus. Sabe a diferença de rezar e orar? Rezar é repetição, ficar ali repetindo, repetindo, repetindo. Não, oração é você abrir o teu coração para Deus e falar com Ele o que se passa. Até mesmo se você não crê, diga para Ele, Senhor, está tão difícil de eu acreditar nisso. Senhor, aumenta a minha fé, tem misericórdia de mim, não deixa que eu venha perecer por conta da minha incredulidade. Fala com Jesus.
Exponha a Ele a sua situação. Ele está de ouvidos atentos para ouvir a tua oração. Creia na fidelidade de Deus e isso vai trazer estabilidade emocional para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica com esta palavra e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.